Olá, o tema do nosso projeto é segurança na terapia medicamentosa em unidades intensivas, que objetiva a discussão das estratégias para reduzir condições geradoras de risco relacionadas à administração intravenosa de medicamentos. A orientadora responsável por esse projeto é Flávia Giron. O aluno responsável é a Thaís Giovana, e como colaboradora encontra-se Beatriz Diniz. Como contexto, nós temos 4 tópicos, são ele: segurança do paciente, e para isso foi usado o plano de ação global. Temos segurança medicamentosa, e para isso foi usado o Medication Without Harm. Temos a administração de medicamentos e também temos o contexto da unidade de terapia intensiva, UTI. As atividades realizadas até o momento foram a introdução, o levantamento das bases conceituais e a construção do método. Vamos, ao longo do projeto, responder a questão norteadora: quais as estratégias para reduzir as condições geradoras de risco relacionadas à administração intravenosa de medicamentos em pacientes críticos? Além disso, nossos objetivos nessa pesquisa são identificar nas literaturas as estratégias de segurança para mitigar as condições geradoras de risco relacionadas à administração de medicamentos intravenosos, implantar as estratégias de segurança relacionadas aos processos clínicos da administração de medicamentos intravenosos e analisar a eficácia das estratégias relacionadas à administração de medicamentos para mitigar danos evitáveis. Além disso, nossas bases conceituais, que serão utilizadas para a construção do projeto, são segurança na administração de medicamentos intravenosos, protocolos assistenciais e tecnologias envolvidas na administração de medicamentos, danos relacionados à administração de medicamentos intravenosos e estratégias de segurança relacionadas aos processos clínicos da administração de medicamentos intravenosos. O nosso método será dividido em 2 etapas: a revisão de escopo e o estudo observacional. A revisão de escopo será realizada a partir dos referenciais para Scoping Review da JBI. A pergunta de revisão definida é: quais as estratégias de segurança para mitigar as condições geradoras de risco relacionadas à administração de medicamentos intravenosos em pacientes críticos? Para a construção da pergunta de revisão, utilizou-se o método PCC, população, conceito e contexto, considerando como população os pacientes críticos no contexto da administração de medicamentos intravenosos, segundo o conceito das estratégias de segurança para mitigar as condições geradoras de risco. Serão incluídos materiais disponíveis na íntegra, em português ou inglês, produzidos entre 2012 e 2022. Materiais que não componham artigos ou literatura cinzenta, parcialmente disponíveis, fora do período de tempo demarcado ou em outras línguas que não inglês e português, serão excluídos. Os fenômenos de interesse são as condições geradoras de riscos medicamentosos e as estratégias para a diminuição de eventos adversos provenientes de erros no processo de administração medicamentosa, no contexto das unidades de terapia intensiva. Serão efetuadas buscas em plataformas de literatura cinzenta e nas bases de dados online. As estratégias de pesquisa incluem o uso das palavras-chave definidas em concordância com os descritores em ciências da saúde, DECs, administração intravenosa, unidade de terapia intensiva, cuidados de enfermagem e segurança do paciente, juntamente com os operadores booleanos AND, NOT e OR. A estratégia de busca pode sofrer modificações ou adaptações em qualquer momento. A extração de dados será feita de artigos incluídos na revisão por ferramentas de extração específicas descritas no método. A identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos artigos e fontes cinzentas da pesquisa ocorrerá de acordo com as recomendações da JBI e será evidenciada segundo o norte do prisma para a revisão de escopo. A apresentação do resultado será feita de forma textual e a síntese dos dados será apresentada em um quadro, como exemplo da apresentação. O estudo observacional transversal será baseado nos 22 itens da iniciativa Strobe. Ele será realizado em unidades intensivas no Hospital Universitário localizado no município do Rio de Janeiro no ano de 2022. Serão incluídos no estudo pacientes que estiverem recebendo infusões medicamentosas por via intravenosa, considerando as seguintes variáveis: paciente, medicamento, via, forma, dose de administração e medidas de segurança adotadas. O tamanho do estudo será definido por um cálculo mostral para a amostra aleatória simples. As próximas etapas da pesquisa incluem a busca de dados de acordo com o método descrito, identificar as estratégias geradoras de risco, implantar as estratégias capazes de reduzir danos e avaliar os resultados obtidos. Os resultados esperados são a identificação das principais condições geradoras de risco relacionadas à administração intravenosa de medicamentos em unidades intensivas e identificação das estratégias capazes de reduzir danos evitáveis nos processos clínicos da administração de medicamentos intravenosos. Essas foram as referências utilizadas para essa apresentação. E aqui está o contato do grupo de pesquisa e dos responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho. Muito obrigada.